Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico, nós vamos fazer a parte prática da aula anterior, que foi a parte conceitual sobre silogismo lógico. Mais especificamente, nós trabalhamos os quantificadores, todo, algum e nenhum. E nesta aula, nós vamos pôr em prática esses conhecimentos, esse embasamento teórico que nós tivemos na aula anterior. Por isso, peço para você, se não assistiu à aula de silogismo lógico, dê uma pausa no vídeo, volte, assista essa aula, só depois você vai acompanhar a resolução desses exercícios, que é a aplicação, a parte prática daqueles conceitos trabalhados na aula anterior. Belezinha, galera? Vem comigo, então, para darmos o pontapé inicial aí na aula sobre exercícios de silogismos categóricos, ok? Também algumas bancas trabalham como quantificadores, tá? Então, tem banca que usa o termo quantificador, tem banca que usa o termo silogismos categóricos, ok? Então, vamos pôr em prática aí a utilização desses quantificadores. Então, vamos para o nosso primeiro desafio, galera. Olha só, exercício número 1. Eu esqueci de colocar aqui, me desculpe, mas esse é um exercício da banca CESP, ok? O que nós temos aqui? Se A for a proposição, todos os políticos são honestos, então a proposição cantoneira A estará enunciada corretamente por nenhum político é honesto, isto está certo ou está errado. Beleza. O que nós temos que estar atento na resolução de exercícios envolvendo silogismo categórico? Primeiro, qual é o quantificador utilizado? Então, o quantificador que está sendo utilizado aqui é o quantificador todo. Observem, todos os políticos são honestos. Beleza? Segundo, o que o exercício está propondo com relação a esse quantificador? Porque o exercício pode pedir uma equivalência. O que é uma equivalência, professor? Ele nos dá uma série de alternativas que traduzem com palavras diferentes o mesmo significado, e aí você tem que ver qual dessas alternativas é uma alternativa equivalente ao enunciado dado. O exercício pode dar uma negação daquela proposição que ele apresentou com aquele quantificador, e aí você tem que saber como que se faz a negativa daquele quantificador e verificar a alternativa correta. No caso da banca CESP, a banca ela já te dá a resposta e pede simplesmente para você fazer o julgamento, coisa que não acontece com outras bancas, aí, ESAF, FCC, Sesgran Rio e por aí vai. Ok? Elas já te dão alternativas para você escolher. A CESP não, ela faz uma afirmativa e pede para você julgar se isso está certo ou está errado. Foi o que aconteceu aqui. Ela nos deu o quantificador todo, na frase, todos os políticos são honestos, e aí ele diz, então a proposição cantoneira A, detalhe, esse símbolo aqui, ó, é lido como cantoneira. O que ele representa, professor? Ele representa a negação da proposição. Ok? Então, eu tenho que negar a proposição A. Quem é a proposição A? Se A for a proposição. Então, a proposição A é todos os políticos são honestos. E o exercício está pedindo o quê, galera? Para nós negarmos que todos os políticos são honestos. Então, como que eu vou fazer essa negação? Aí ele diz o seguinte, a negação disso está correto por nenhum político é honesto? Então, esta é a negação do todo. O que você precisa saber para responder bem esta questão? Bom, como faz referência à negação de um quantificador, você tem que estar atento como que se nega um quantificador. E aí nós temos lá os quantificadores. Todo, algum, vamos aqui,
aproveitar, eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente relembrar aqui o seguinte, ó, uma tela em branco. Nós temos os quantificadores todo, nós temos o quantificador algum e nós temos o quantificador nenhum. E aí, na aula de teoria, nós aprendemos que a negação, que é esse símbolo, ou a cantoneira, um dos dois, ok? Negação do todo, gente. Qual é a negação do todo? Lembram daquela observação? Eu insistentemente repeti várias vezes para que vocês realmente não caíssem nesse erro. A negação do todo não é nenhum. Nenhum não é o termo que nós utilizamos para negar o todo. E é muito comum o aluno achar que isso está correto. Todo, negação nenhum. Não é assim. Está errado. O nenhum não é o termo que se nega o todo. E observem que a Banca CESP propositalmente fez essa provocação. Utilizou o termo nenhum. Então, para negar o todo, basta eu usar o termo algum ou pelo menos um. Lembram disso? É assim que eu nego o quantificador todo. Para negar o algum, aí sim eu uso o nenhum. Para negar o nenhum, aí eu uso algum ou pelo menos um, tá? Ou pelo menos um, ok? Então, a negação dos quantificadores acontece dessa forma. Então, repetindo, relembrando aí, o todo é algum ou pelo menos um, o algum é nenhum e o nenhum é algum ou pelo menos um também que se faz a negação. Beleza? Bom, agora que nós relembramos esses conceitos, fica mais fácil para nós respondermos então. Então, repito, nenhum não é a negação do quantificador todo. Então, voltando aqui, como ele está dizendo que nenhum político é honesto, e ele está dizendo que isso é uma negação, isso aqui está errado. Belezinha? Simples assim. Basta você estar inteirado da parte conceitual que você consegue resolver com muita tranquilidade. Belezinha? Então, vamos para o nosso segundo desafio. Bom, galera, veja bem, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nós estamos num momento de aplicação prática de tudo aquilo que nós aprendemos na aula anterior. Então, o que eu vou pedir para você? Assim que eu terminar de fazer a leitura do exercício, você dá uma pausa e tenta resolver o exercício antes de mim. Ok? Dê uma pausa, tenta você encontrar a resposta, você encontrar a solução. Só depois você dá continuidade no vídeo para ver se você acertou, se não acertou. Porque, assim, se você ficar esperando toda vez eu resolver por você, beleza, bacana, se aprende assim também. Mas o legal é você começar a colocar em prática os conceitos que você já tem. Principalmente se você já assistiu a aula anterior. Você vai colocar em prática aquilo que você acha que é e depois você faz o confronto com aquilo que eu vou comentar. E verifica se acertou, se errou por que errou. Então, não importa se você errou. Errou, beleza, galera. O importante é que você entenda o porquê que você errou e qual que seria a forma correta. Belezinha? Então, vem comigo. Olha só. ESAF, Banco ESAF, Receita Federal. Se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que, letra A, algum adulto é aluno de matemática, letra B, nenhum adulto é aluno de matemática, algum adulto não é aluno de matemática, algum aluno de matemática é adulto e nenhum aluno de matemática é adulto. Beleza. Então, esta é a questão. Tá? Não vou nem fazer nenhum comentário a princípio, né? Você vai ter que marcar uma dessas alternativas que, de acordo com essa informação, se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, com base nessa proposição, você vai escolher uma dessas aqui que seja logicamente verdadeira em função dessa informação inicial. Beleza? É isso que você vai ter que fazer. Algumas dessas informações
são mais ou menos corretas e outras são exatamente corretas. Você pode realmente precisar. Então, você tem que saber qual delas é. Beleza? Boa sorte aí. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, então vamos lá, galera. Está em destaque aqui a frase que é a afirmativa inicial que o exercício nos deu. Então, eu tenho aqui o seguinte. Se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que... Bom, não sei se vocês se recordam, mas na aula sobre silogismo, nós mostramos que todos os quantificadores podem ser representados através de diagramas. A utilização de diagramas na resolução de exercícios não é uma obrigatoriedade, mas é um facilitador. Na medida que você aprende a trabalhar com os diagramas, aprende a representar aquela frase, aquela proposição que está sendo colocada na forma de diagrama, você consegue ter uma visualização mais ampla do contexto daquela frase. Dessa forma, você consegue tirar conceitos mais, digamos assim, mais concisos, ok? Então, vamos utilizar os diagramas. Professor, é obrigado? Como eu disse, não é obrigatório, mas facilita a nossa análise final. Então, eu vou tentar expressar através de diagramas isso daqui. Se é verdade que alguns adultos são felizes. Quando ele diz se é verdade que alguns adultos são felizes, eu posso dizer que todos os adultos são felizes? Não, não posso. Se é verdade que alguns adultos são felizes. Olha aqui, ó. O quantificador aqui não é o quantificador todo, é o quantificador algum. Então, alguns adultos são felizes. Como que eu represento através de diagrama isso? Então, eu tenho um diagrama que representa as pessoas felizes. Isso aqui são pessoas felizes, ó. E aí eu tenho um outro diagrama dentro dessas pessoas que são felizes, que são adultos. Então, eu vou ter adultos e vou ter de crianças. Vamos dividir só em duas categorias, adultos e crianças. Então, eu vou ter os adultos. Mas todos os adultos são felizes? Não. Ele falou só alguns. Então, a representação dos adultos, ela vai ter que ser dessa forma. Uma parte dela está dentro do grupo de pessoas felizes. Aqui, ó. Mas existe uma outra parte fora. Por quê? Porque ele não falou que todos os adultos são felizes, só alguns. Então, eu tenho aqui adultos. Beleza, esse aqui é o grupo dos adultos. Alguns são felizes. Beleza. Depois, ele falou aqui, e que nenhum aluno de matemática é feliz. O que ele disse? Nenhum aluno de matemática é feliz. Isso quer dizer que, dentro do grupo das pessoas felizes, vai existir aluno de matemática. Qual é o quantificador que está sendo utilizado? É o quantificador nenhum. E o que o quantificador nenhum representa? Ele representa que não existe intersecção, não existe elemento comum. Então, quando ele diz que nenhum aluno de matemática é feliz, então, dentre o grupo de alunos de matemática, não tem pessoas felizes. Então, eu não posso admitir uma intersecção das pessoas que são alunos de matemática com o grupo de pessoas felizes. Como que pode aparecer esta representação? Ela poderia estar aqui fora, alunos de matemática, ó, alunos de matemática, poderia estar aqui fora e não ter intersecção com as pessoas felizes e nem ter intersecção com as pessoas adultas, mas ela pode estar aqui também, ó. Ela pode estar aqui também, ó. Alunos de matemática é também um possível local aonde ela pode estar. Aí você perguntaria, professor, por que ali? Porque o exercício, a frase não diz que aluno de matemática não pode ser adulto. Ele não diz. Então, uma coisa a gente tem que aprender na hora de fazer análise lógica. Aquilo que causa dúvida não pode ser considerado uma verdade absoluta.
Dentro da lógica, não pode ter dúvida. Então, qual vai ser sempre a alternativa correta? É aquela alternativa que, sem sombra de dúvida, expressa uma verdade. Aquilo que causa dúvida, pode ser isso, mas também pode ser aquilo, então gerou dúvida. Se gerou dúvida, não é uma verdade absoluta. Se não é uma verdade absoluta dentro da lógica, não pode ser admitido como verdadeira essa questão. Não existe mais ou menos certa dentro da lógica. É aquilo que é exatamente indiscutível. Isso aqui é um fato e eu posso contestar isso e posso comprovar. Essa é uma certeza absoluta. Agora, isso ou aquilo pode ou não pode ser. Então, logicamente, não é correto. Então, você tem que estar atento a isso daí. Porque a gente está dizendo isso, que a gente costuma receber e-mails de alunos que chegam e falam para nós, professor, mas essa questão também poderia ser a letra B, ou poderia ser a C, ou a E. Veja bem, aluno, só é verdade absoluta, tá? Aquela questão, aquele item que não causa dúvida, não tem dúvida nenhuma sobre ele. Aquilo ali é admissível, então isso é verdadeiro. Gerou dúvida, descarta, beleza? Então, eu não posso dizer, de acordo com o que está escrito, que não existe aluno de matemática que seja adulto. A única coisa que eu posso dizer é que não existe aluno de matemática que é feliz. Então, não posso representar, através de diagrama, uma intersecção entre alunos de matemática e pessoas felizes. Isso não vai existir, de acordo com o texto. Mas ele pode ser fora e não ser adulto, como ele pode ser não ser feliz, mas ter pessoas adultas aqui também. De repente, pode até ser todos os adultos, né? Mas eu não posso também dizer que é isso, porque eu não encontro sustentação na frase. Então, vamos julgar agora cada um desses itens de acordo com essa análise. Letra A. Algum adulto é aluno de matemática? Veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. Se eu analisar por esse diagrama que eu coloquei aqui, eu posso dizer que algum adulto é aluno de matemática, porque existe aqui, eu criei uma hipótese de intersecção entre alunos de matemática e adultos. Isso é uma hipótese. Mas pode ser também que eu tenha essa outra situação, e aquela não seja verdadeira e essa seja verdadeira. E aí, nesse caso, eu tenho alunos de matemática que não são adultos, todos eles. Professor, mas o senhor não sabe se é assim, mas eu também não sei se é daquele jeito. Isso aqui são situações que podem ser. Então, pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Pode também. Então, resta dúvida. Ele admite mais de uma verdade. Então, isso pode ser logicamente verdadeiro? Não. Então, a letra A está descartada. Descartada a letra A. Vamos para a letra B. Nenhum adulto é aluno de matemática pela mesma razão anterior. Eu não posso dizer que nenhum adulto é aluno de matemática. Se eu fosse analisar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. E nós, claro, aqui da Lac Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas.
Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$40 e também tem um cargo, tem o personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.